Quase 2 meses depois e nada. O governo não sabe até agora o que vai fazer em relação à queda do viaduto do Eixão. Fraude no sistema de bilhetagem. Fim de semana foi marcado por nova fase da operação que desvendou esquema milionário no DF-Trans e teve buscas, prisões e exonerações no sábado. Uma novela chamada Lula, o TRF4 julga hoje embargos da defesa em condenação do triplex do Guarujá. A tendência é que prisão seja mantida, mas ninguém pode fazer nada até que o Supremo dê a palavra final. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. O desabamento do viaduto do Eixão Sul está prestes a completar 2 meses. E o governo do Distrito Federal não sabe sequer se vai recuperar ou demolir totalmente a estrutura. A demora atrapalha a vida de quem passa pelo local todos os dias e a população teme ainda que a falta de solução acabe em novas tragédias. Tudo continua a passos lentos, sem uma definição. A última vez que o governo falou sobre o desabamento do viaduto do Eixão foi no dia 8 de março, quando recuou da decisão de apenas recuperar a estrutura com o argumento de que precisava analisar não só o relatório da UNB, que recomenda a demolição total. Para o GDF, é preciso também avaliar um outro documento, o do CREA, que prevê a recuperação da estrutura. O GDF fez este anúncio há 18 dias. Já se passaram 56 dias desde o desabamento do viaduto e até agora não há um posicionamento concreto sobre o futuro da Galeria dos Estados. O governo disse que o objetivo imediato foi feito, que era reduzir os transtornos à população, resolvendo os problemas do trânsito, a liberação da passagem de pedestres e o escoramento da estrutura. Em nota, o DR disse que só vai falar agora sobre o viaduto quando novas medidas forem tomadas pelo governo, o que ainda não tem uma data definida, segundo o Palácio do Buriti. A criação das pistas ao redor do viaduto, o reforço da estrutura com as vigas de sustentação e a retirada do bloco caído foram soluções paliativas para o problema. Desde o desabamento do viaduto, às 11h45 da manhã do dia 6 de fevereiro, os comerciantes trabalham na incerteza. E a falta de uma decisão do governo também aumenta a insegurança de trabalhar por aqui. Totalmente incerteza e a gente preocupação se a gente vai ficar aqui mesmo ou não. Nós já estamos procurando um outro ponto, porque se ficar nessa indefinição, o movimento nosso aqui caiu mais de 50%. Tá difícil porque o movimento some, né? Que o povo tem medo, né? O povo, quando vê a estrutura de andames montada, eles se assustam. Já quem passa pelo centro da capital parece que já se acostumou a testemunhar um canteiro de obras praticamente vazio, com poucos funcionários fazendo reparos na estrutura que ainda continua erguida. Está demorando demais, né? Tem que resolver isso aí logo. Já para Milton, o sentimento é mais de revolta. Com o restaurante destruído pelo desabamento, o homem ficou desempregado e disse que aguarda o GDF cumprir com a promessa de colocar ele e os outros funcionários prejudicados em restaurantes comunitários da cidade. Sem dinheiro, ele não pode mais esperar. Está em busca de emprego. Ficou até de arrumar emprego para nós aí que trabalhava no floresta e nada, cara. Estou aí a desejar, estou procurando emprego e não acho. Nós tem filho para cuidar, tem mulher, tem que pagar água, luz, essas coisas e não está tendo dinheiro. Nós questionamos o governo sobre essa reivindicação do funcionário do restaurante atingido pelo desabamento, mas até agora não tivemos resposta. Sobre esse problema, já estamos aqui com Cláudio Humberto. Boa tarde, Cláudio. Chegando a quase 2 meses e nada do viaduto. Exatamente, são 56 dias e até agora eles não sabem o que fazer. Trata-se disso. Não sabem, simplesmente não sabem. O que é um atestado de incompetência raro de se ver. É uma vergonha para a engenharia nacional, uma vergonha para os brasilienses e para os brasileiros. E a gente fica aqui se perguntando, governador, cadê os japoneses? Por que não chamam os japoneses? Isso não é brincadeira, não. A gente já mostrou aqui no Band Cidade o filme de um acidente que aconteceu lá no Japão, na cidade de Fukuoka, uma coisa muito maior, 3 ou 4 vezes maior do que esse pedaço de viaduto que desabou. E eles resolveram tudo. A obra foi concluída em 48 horas. Somente os engenheiros aqui, brasileiros, os da Nova Cap, do DR, não sabem o que fazer. Não sabem? Demita os governador. Faça isso e a população agradecerá.
A Nova Cap passou o fim de semana vistoriando tesourinhas do plano piloto consideradas em péssimo estado ou que precisam de manutenção urgente. O diagnóstico era o Tribunal de Contas, que já prepara uma nova lista de estruturas para análise. O Tribunal de Contas do Distrito Federal autorizou uma nova inspeção que vai avaliar o estado de conservação de pontes, viadutos e outras edificações da capital. Serão 19 ao todo. A previsão é de que as visitas comecem no início do próximo semestre. O serviço será feito pelo Núcleo de Fiscalização de Obras da Corte e vai abranger os mesmos pontos visitados na auditoria realizada em 2011, quando foi identificada a necessidade urgente de manutenção de vários pontos. Já o governo decidiu vistoriar as tesourinhas das asas sul e norte neste último fim de semana. A previsão é que em 15 dias saia um resultado apontado que precisa ser feito nas estruturas. Depois disso, serão feitos projetos de revitalização dos espaços. Ao que tudo indica, eles serão concluídos e licitados em 70 dias. Parte da reforma será feita pela autarquia e a outra parte por empresas contratadas. Essa preocupação veio depois da queda do viaduto do Eixão Sul, quando ele foi ao chão no dia 6 de fevereiro. Foi velado no cemitério Campo da Esperança durante todo o domingo o corpo do jornalista Antônio Carlos Drummond, conhecido como Toninho Drummond. Ele tinha 82 anos, estava internado com pneumonia, infecção nos rins e morreu de falência múltipla de órgãos. Toninho foi diretor da TV Band de Brasília na década de 80, quando a emissora chegou à capital. Também foi presidente da Rádio Brás, trabalhou na TV Globo por 25 anos. Pelo Twitter, o presidente Michel Temer destacou que ele foi um grande expoente do jornalismo brasileiro. Em nota, o governador Rodrigo Hollenberg lembrou da gentileza de Toninho no trato com as pessoas e, principalmente, a enorme experiência profissional. O corpo do jornalista será cremado e as cinzas levadas para a terra natal dele, Araxá, em Minas Gerais. Susto no Supremo Tribunal Federal. Um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado provocou um incêndio no anexo 2 da Corte. Não houve feridos, mas o prédio continua interditado. Nesse vídeo é possível ver a fumaça tomando conta do segundo andar do Supremo Tribunal Federal. Cerca de 200 pessoas estavam no prédio, mas a sala onde o fogo começou estava vazia no momento do incidente. Um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado deu início às chamas e depois o equipamento que foi consumido pelas chamas caiu sobre uma mesa. O local é onde ficam os gabinetes dos ministros. Precisou ser interditado. Devido a um incidente desta segunda-feira, os servidores tiveram de aguardar de fora do prédio. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu. A corporação informou ainda que uma perícia será realizada para detalhar as causas do incêndio. O laudo deve ficar pronto em até 40 dias. Semana começando com susto, Cláudio Humberto. Pois é, olha, coisas estranhas, muito estranhas, têm acontecido no Supremo Tribunal Federal. Por acaso, esse incêndio foi exatamente no setor de processos. Um setor, portanto, vital à Suprema Corte do nosso país. A gente espera que o Supremo Tribunal Federal possa esclarecer rapidamente o que é que aconteceu afinal ali e quais os processos que eventualmente tenham sido destruídos pelo fogo. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, começa a julgar hoje o recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Lula contra a condenação em segunda instância no triplex do Guarujá, no caso do triplex. O fato é, aconteça o que acontecer, Lula ainda não pode ser preso. Quem traz os detalhes ao vivo é Renata Dourado. Muito boa tarde, Renata, até porque mesmo com a decisão lá em Porto Alegre, tudo depende do Supremo. Exatamente. Tudo depende do Supremo. Rodrigo, boa tarde para vocês, uma excelente semana para todos que estão aí nos acompanhando. Então, esse recurso, ele vai ser analisado pelos 3 desembargadores que fazem parte da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. São os mesmos desembargadores que confirmaram a condenação do ex-presidente Lula, condenação essa dada em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro. Moro condenou Lula a 9 anos e meio de prisão. Então, os desembargadores aumentaram essa pena para 12 anos e 1 mês de prisão. E agora eles vão analisar mais esse recurso aí da defesa do ex-presidente Lula. Mas como você bem lembrou, independentemente desse resultado, isso porque a gente lembra aqui que nessa decisão os próprios desembargadores também determinaram que o ex-presidente Lula já comece a cumprir essa pena, já seja preso depois de esgotadas todas as possibilidades de recurso na primeira instância, ou seja, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então, independentemente dessa decisão
de hoje, eles devem continuar com esse entendimento de condenação, não devem reavaliar essa pena, o ex-presidente Lula não pode ser preso exatamente por conta dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, na semana passada, os ministros do Supremo Tribunal Federal analisaram aí um argumento apresentado pela defesa de Lula, pedindo que ele só começasse a cumprir essa pena depois de esgotadas todas as possibilidades de recurso na instância superior, na última instância, ou seja, quando o ex-presidente não tivesse mais a mínima possibilidade de recorrer dessa decisão. Então, a gente lembra que os ministros começaram a analisar esse recurso, mas aí suspenderam a sessão e, antes de suspender a sessão, também determinaram que até a próxima sessão, que vai ser no dia 4 de abril, o ex-presidente Lula não pode ser preso. Então, qualquer início da condenação, início do cumprimento da pena de prisão só pode acontecer depois dessa decisão do dia 4 de abril. E ontem, ainda falando do ex-presidente Lula, aconteceu um fato bastante lamentável. Nós temos aí umas imagens, o presidente Lula viaja no Brasil com a caravana dele, então você vê as pessoas tacando pedras nos ônibus que fazem parte dessa caravana. Isso foi em São Miguel do Oeste, em Santa Catarina. Então, as pessoas tacaram ovos, tacaram também pedras, como nós vimos, os vidros ficaram trincados, ninguém chegou a se machucar. Houve também um confronto entre manifestantes, aí você vê manifestantes contrários e favoráveis ao ex-presidente Lula. É claro que não é isso que a gente espera numa democracia, né, Rodrigo? Então, realmente são cenas bastante lamentáveis que aconteceram. E é isso, esperar para verificar qual vai ser a determinação aí desse julgamento de hoje, desses recursos, e mais acima de tudo, esperar também para saber qual vai ser a decisão dos ministros dos ministros do Supremo Tribunal Federal no dia 4 de abril. Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua acompanhando. Cláudio Humberto, depois dessa decisão do Supremo, tem muito advogado pedindo a mesma coisa para os clientes. Exatamente. Afinal de contas, não é, o Lula tem sido tratado pelo Supremo Tribunal Federal de forma especial. Ele só não tem sido tratado dessa maneira no Sul. Nessa caravana do ex-presidente pelos estados do Sul, ele só parece não será expulso de Curitiba, porque muitos dos seus críticos querem ele em Curitiba mesmo, né? Porque quando ele começar a cumprir a pena que já foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, esse cumprimento se dará num presídio lá da capital paranaense. Esse julgamento de hoje, como a gente sabe, não altera em nada a sentença já prolatada pelo TRF4. O que se espera é que, vencido esse prazo aí do dia 4, né, semana que vem, logo ali, o Supremo Tribunal Federal vai tomar a decisão definitiva sobre se concede ou não habeas corpus. Ainda que conceda, há um fato que não pode ser alterado. Lula está condenado à cadeia, está condenado a cumprir pena de 12 anos e 1 mês de prisão só nesse primeiro processo. Há outros 8 processos igualmente cabeludos. E a seguir, desdobramentos da operação de combate à fraude no cartão do DFTrans. O fim de semana foi de buscas, novas prisões e até exonerações. O Band Cidade volta já.